quarta-feira. Chegamos à lição que tem como título Seja Forte, Seja Forte. E aqui os versos 7 a 9, de forma muito especial, serão considerados. Há pouco tempo atrás eu li uma interessante reflexão de um pastor que dizia que em certo tempo foi feita uma pesquisa entre adolescentes e jovens, pedindo que eles indicassem qual era o verso bíblico mais apreciado deles. Geralmente, nesses momentos em que ocorrem batismos ou algum momento especial, sugere-se que alguém destaque o seu verso preferido, e esse verso de Josué 1:9, ele se destacou como sendo o mais citado e o mais escolhido pelos adolescentes e jovens. E ele explicava por quê. Porque esse verso 9, ele dá uma espécie de um empoderamento, ele cria nas pessoas uma confiança, uma convicção de que com a força e a coragem manifestadas, recebidas de Deus e manifestadas, então nós poderemos alcançar alturas que sozinhos jamais atingiríamos. Muito interessante essa percepção. Então, irmãos, vamos aqui às considerações do autor. Ele diz que a tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado a nenhum tipo de estratégia de guerra. E aqui nós vamos entender aqui por quê. Inclusive, registros históricos nos mostram que nem o Egito, a mais forte nação da época, a maior potência daquele tempo, foi capaz de ter um domínio completo sobre Canaã. E era essa terra, era esse povo, eram esses reis, eram 7 nações, que agora Josué, liderando um povo nômade, sem equipamentos adequados, sem experiência de guerra, eram essas nações que deveriam ser superadas e vencidas por esse povo nômade, sem experiência de guerra, sem instrumentos de guerra. Então, força e coragem eram mais do que necessários para permanecerem fiéis aos estatutos do Senhor, aos requisitos, mas, sobretudo, fiéis na confiança de que Deus estaria com eles e que aquela terra seria dada a eles. Irmãos, estava lembrando, o autor não trouxe isso, mas quando nós lemos a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 15, Deus diz, olha, a sua posteridade, ela vai ficar peregrina por 400 anos e parte desse tempo vocês vão ser escravizados, vão sofrer, porque ainda a medida da misericórdia que eu tenho para com essas nações não se completou. Completado o tempo da taça, completada a taça e o tempo da misericórdia de Deus, Deus se encarregou de agir em favor do seu povo. Irmãos, eu vejo nisto, muita gente pergunta, mas essas guerras, essa matança, essa mortandade. Irmãos, não nos esqueçamos. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas é um Deus de justiça também. E muitas vezes estão registrados na Bíblia interferências como juízos divinos. Assim aconteceu com o dilúvio, assim aconteceu com Sodoma e Gomorra, e assim aconteceu com essas nações. Mas antes que esses juízos se concretizassem, Deus esgotou com essa gente todo esforço possível para que eles se arrependessem e aceitassem o Deus Jeová, o Deus vivo, como o único Deus verdadeiro. O que Deus fez no Egito, irmãos, toda essa informação chegou para essas nações, todos os deuses egípcios que foram derrotados. Isso deveria colocar essas nações numa posição de humildade, de reconhecimento, de conversão, mas não foi isso que vimos. Eles endureceram o coração e foram vítimas de suas próprias escolhas, sendo assim destinadas para o juízo. Irmãos, no final dos tempos, Deus também terá um juízo de punição, um juízo de exterminação, de aniquilação para todo aquele que não entregou seu coração a Jesus. E isto é um ato de amor, é um ato de misericórdia de Deus para com todos aqueles que estarão vivos, inclusive também para aqueles que estarão mortos. Imagine um ímpio de coração endurecido ter que viver num ambiente santo. Seria uma tortura, ou mesmo então
o mal se levantar pela segunda vez. Então essas coisas não se harmonizam, por isso que a aniquilação dos ímpios é um ato da justiça e da misericórdia de Deus, e nós, como adventistas, cremos no aniquilacionismo, ou seja, que os ímpios não ficarão sofrendo eternamente no inferno de fogo. Isso não se harmoniza com um Deus de amor e misericórdia, com um Deus de justiça. Então nós cremos assim e vemos que esta compreensão se harmoniza com aquilo que Deus tem para nós. E o autor faz aqui uma aplicação para nós hoje, nos tempos atuais, que ao cumprirmos a missão que Cristo nos confiou, nós também vamos enfrentar desafios semelhantes aos que Josué enfrentou. E vamos precisar travar também uma guerra contra nossas próprias tendências, contra a nossa inclinação pecaminosa e, acima de tudo, contra os poderes e autoridades espirituais deste mundo de trevas, conforme o texto da pergunta 6 de Efésios 6, verso 12. Mas vem a promessa de Deus, mais uma vez eu menciono, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim, a presença do Senhor, que foi suficiente para afastar todos os temores e medos de Josué, esta promessa da presença do Senhor, ela deve ser suficiente para tirar do nosso coração todo e qualquer temor e toda e qualquer dúvida. O nosso desafio qual é? É conhecer o Senhor suficiente para confiar nele e confiar nas suas promessas. Temos nós confiado suficientemente em Deus? Temos conhecido suficientemente a Deus para confiar nele? Meu irmão, minha irmã, eu apelo a você que confie no Senhor, que renove cada dia a sua confiança, que você alargue o seu conhecimento de Deus, porque vida eterna é esta, disse Jesus, João 17,3, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus que vem das Escrituras Sagradas, compreendendo a forma de Deus agir, como Deus tratou povos e pessoas, como ele agiu com justos e ímpios no passado, isso fortalece a nossa fé, acalma o nosso coração, faz com que os nossos medos estejam dominados. E eu quero então, antes de encerrar aqui esta parte da quarta-feira, pedir que a produção projete então esse verso 9 que eu mencionei na abertura desta lição de quarta-feira, como sendo um dos versos mais citados pelos adolescentes e jovens, e pode ser também um verso muito amado no nosso coração. Eu, por 10 anos, trabalhei como diretor de comportagem, e este eu sei que é um verso amado pelos comportores. Eu deixo aqui o meu abraço a todos os adolescentes, a todos os jovens e aos meus amados comportores do nosso Brasil e dos demais países que acompanham essa feliz. Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa! E agora sim, com esta promessa, pomos um ponto final na lição da quarta-feira.